de Jesus Cristo. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para mais um estudo da doutrina dos Espíritos, nesta casa abençoada do professor Eurípides. E nós pedimos carinhosamente que quem estiver usando o celular, para deixar no modo silencioso, para que essa noite de estudo seja toda nossa. Nós faremos uma leitura do livro pela Érica, depois teremos a nossa oração inicial e passaremos para o palestrante. Boa noite. É do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 100. Rendamos graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza. O temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparamo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos, nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora, para iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma oração. Fechar os olhos, deixar uma imagem mais bela de Jesus, de Maria, unindo tantos corações. Nós aqui nesse ambiente, sentindo já essa vibração, essa luz que nos envolve, nos protegendo, e desejando também que essa luz possa chegar em cada casa, daquele que está nos assistindo pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, unindo pensamentos, unindo corações. E todos nós agradecemos a Jesus por essa oportunidade bendita, por essa alegria no nosso coração de iniciar mais uma atividade do bem, mais uma atividade de luz, porque sabemos que Jesus está conosco, hoje e sempre. E assim passaremos para o nosso palestrante da noite de hoje, o Sérgio, que vai falar sobre caridade. A caridade do amor, a caridade do bem, para que possamos entender melhor essa pequena palavra em atitudes nas nossas vidas. Boa noite a todos. O tema caridade
eu creio que nós poderíamos fazer uns 50 seminários de uma semana cada um, e nós não conseguiríamos esgotar o tema caridade. Então, se faz necessário um recorte nesse tema. O recorte que nós vamos fazer no estudo desta noite são os infortúnios ocultos. Os infortúnios ocultos, eles nos vêm apresentados no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é aquele que está intitulado Não saiba a mão direita o que da mão esquerda, ou vice-versa. Bom, então nós vamos focar o nosso estudo nesse capítulo do Evangelho, mas esse capítulo ele vai ser linkado também, sobretudo, com algumas perguntas do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, só para nós pontuarmos, o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. E cada uma dessas partes dá origem a um outro livro da codificação. A primeira parte do Livro dos Espíritos, ele deu origem à Gênese, do Kardec. O segundo, ao Livro dos Médiuns. A terceira parte, que é a parte moral, das questões morais, deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte estaria associada ao livro Céu e Inferno. Então, não dá para nós isolarmos a terceira parte do Livro dos Espíritos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos trabalhar com essas duas literaturas, né? Ultimamente, nós estamos presenciando uma série de calamidades. Muitas dessas calamidades são fenômenos da própria natureza, mas outras são calamidades provocadas pelo homem. Por exemplo, algumas provocadas pela natureza. O tsunami que aconteceu no Japão em 11 de março de 2011. Vejam que a imagem ela é simplesmente destruidora, né? O terremoto no Haiti, no dia 12 de janeiro de 2010, inclusive, só de curiosidade, só para lembrarmos um pouquinho, nesse terremoto ele vitimou Dona Zilda Arnes, que estava presente em missão de paz, né? Trabalhando na pastoral da criança, estava fazendo uma palestra e, infelizmente, ela foi uma das vítimas do terremoto do Haiti. O furacão Katrina, não sei se vocês lembram, também foi devastador no sul dos Estados Unidos, Nova Orleans, sobretudo. A enchente na região serrana foi em 13 de janeiro de 2011. Aquela ali é a Praça a Praça dos Suspiros, lá em Friburgo, onde tem aquele teleférico. Demorou um pouquinho, mas já foi reconstruída. Nós tivemos lá coisa de menos de um mês, já está funcionando o teleférico, ela já foi reconstruída. Mas foi em 2011, nós estamos em 2015. Foram 4 anos. Bomba de Hiroshima, aí vejam que já são alguns flagelos, já são algumas calamidades, não mais provocados pela natureza, mas sim pelo próprio homem. Por exemplo, a bomba de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, onde os Estados Unidos lançam nessa cidade, no Japão, em Hiroshima. Vejam aquele rio, aquele prédio ali, gravem essa imagem, mas mais adiante vocês vão ver por que eu estou perguntando. 3 dias depois é lançada uma bomba em Nagasaki, colocando fim na Segunda Guerra Mundial, né? naquele grande conflito. Mas foi um efeito provocado, foi uma grande calamidade provocada pelo homem, não mais pela natureza. Guerra do Vietnã, 20 anos de duração, né? Só na cidade de Hanoi foram lançadas mais bombas do que toda a Segunda Guerra e a Primeira Guerra Mundial juntas. O maior ataque terrorista de todos os tempos é o ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro
de 2001, onde um grupo fundamentalista, né, jogou alguns aviões lá, todo mundo lembra desses casos. Muito bem. Por que ocorrem essas coisas? Por que ocorrem tais infortúnios? Ninguém nunca se perguntou isso? Ou todos nós já nos perguntamos por que essas coisas acontecem, né? Por que Deus faz isso? Será que Deus faz isso mesmo? Será que eu não fui claro na fala? As primeiras calamidades são fenômenos naturais. São fenômenos que sempre existiram desde que a Terra foi constituída. Ela esfriou e esses fenômenos começaram a acontecer. Até para que a Terra se estabilizasse, se acomodasse. Hoje em dia acontece em número muito menor do que há bilhões de anos atrás. Mas existem ainda as placas tectônicas que precisam ser acomodadas, né? Só que hoje em dia existem prédios enormes construídos pelo homem, existem cidades litorâneas, daí essas calamidades, essas desgraças. Mas esses fenômenos são naturais, eles sempre existiram. Não é Deus que está provocando isso, né? E os que o homem provocou? O homem provocou. Quem provocou foi o homem. O homem pegou lá e jogou 2 aviões lá na casa das Torres Gêmeas. Né? Então, essas calamidades, elas acontecem. Muito bem. Mas a questão é, tudo bem, não foi Deus que provocou, isso é fato. Mas por que ele permite? Ele poderia não permitir que essas coisas acontecessem. Aí nós vamos ao livro dos Espíritos. Na terceira parte, que é das leis morais, é o capítulo 6º, tem um itemzinho que o Kardec trabalha, da lei da destruição, que vai da pergunta 728 até a pergunta 765 do Livro dos Espíritos. Eu destaquei, para nós pensarmos um pouquinho, na questão 737, quando Kardec pergunta aos Espíritos, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Por que Deus permite isso? Né? Traduzindo a pergunta de Allan Kardec. Para fazê-la progredir mais depressa. É meio difícil entendermos isso, mas o Japão, depois das 2 bombas, evoluiu bastante, gente. Sobretudo tecnologicamente. Né? Só fazendo uma comparação rapidinho, eu me lembrei aqui agora, na ocasião que ocorreu aquela enchente aqui na região serrana, aquele programa é até um programa que é totalmente sensacionalista, que é o CQC, né? É isso, CQC é o nome, né? E teve um sujeito daqueles lá, não me lembro agora qual foi, que ele foi ao Japão e à região serrana e ele fez comparando, né, como o Japão se reergueu daquela tsunami, que a foto estava ali no início, e como que o Brasil estava se recuperando. Foi um ano depois do ocorrido. Aí ele entrevistou uma senhorazinha japonesa lá em Tóquio, aí ele pergunta assim para ela, ocorreu aquela tsunami, foi aquele flagelo todo, aquela desgraça toda, e demorou muito tempo para se limpar tudo, para reorganizar tudo. E a japonesazinha falou, demorou muito tempo. Ele disse, quanto tempo? Era 3 semanas. Então, 3 semanas. Então, em 3 semanas, o Japão recuperou aquilo tudo. Na região serrana aqui do Rio de Janeiro, gente, infelizmente, teve verba desviada, teve gente que foi prefeito, saiu, o prefeito entrou, não é? Recentemente, hoje ainda tem alguns vestígios lá dessa enchente. Então, vejam o quanto evoluiu tecnologicamente o Japão após aquele grande flagelo, né? Nós precisamos ainda evoluir um pouco mais, né? Para fazê-la progredir mais depressa. A
a humanidade. Já não dissemos ser a destruição, isso é uma continuação do capítulo, eu só destaquei essa pergunta. Uma necessidade para regeneração moral, o grifo ali é meu, tá? Dos espíritos, em que cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento, precisa que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciados, a gente só olha aquilo ali do nosso ponto de vista, do ponto de vista material. Nós, infelizmente, ficamos sempre com aquela sensação de que nós temos que a nossa existência se resume em apenas uma encarnação. Se pensarmos assim, nada disso faz realmente sentido. Mas se olharmos com outros olhos, olharmos que é uma sequência, que é um processo evolutivo, né? Que nós já tivemos várias encarnações e ainda vamos ter muitas, a gente já vê a coisa de um outro prisma. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais de pronto, mais rapidamente, se dê o advento de uma melhor ordem das coisas. E para que se realize em alguns anos, o Japão em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos para isso acontecer, né? Hiroshima hoje, gente. Ele falava da evolução da humanidade, né? Da evolução pessoal e não tecnologicamente, não do país propriamente dito em si, embora isso também aconteça, né? Mas não tinha um rio passando naquela foto anterior, lembra? Que eu até falei, preste atenção, no rio está lá o rio lá de Hiroshima hoje. Vamos lá. Bom, aonde estaria a evolução, na verdade, quando esses infortúnios acontecem? Aonde estaria? Tais fatos chocam a opinião pública, não é fato, gente? Quando acontece um desses flagelos, caramba, é Globo Repórter, é Globo não sei o quê, é Globo Especial, é o tempo todo. É o tempo todo. E nós ficamos chocados, realmente, nós ficamos chocados com aquilo ali. Né? Como é que alguém pega 2 aviões e joga numa torre, aquilo aí? Ninguém nunca ia imaginar que aquilo poderia alguém fazer, né? Tocando fundo na consciência das pessoas. As pessoas começam a pensar, meu Deus, né? Será que eu não tenho que fazer alguma coisa? Pois a mídia não as omite, muito pelo contrário, né? Fica o tempo todo. Antes, fazendo delas suas principais mensagens, por dias, semanas. As pessoas se associam ao trabalho voluntário. Gente, como aparece gente para ajudar quando acontecem essas calamidades? Como acontecem gente para fazer campanhas, para fazer recolher agasalhos, enviar águas, mantimentos. Teve até um trabalho belíssimo na região serrana, que foi de recolher os animais, né? Inclusive, um dos animais fez um trabalho com as crianças aqui, podia trazer a foto dela, fez um trabalho aqui com as crianças da casa de Maria Clara. Então, as pessoas começam a se envolver. Vejam que as pessoas começam a pensar naquilo ali, né? Se associam ao trabalho voluntário, coletam e fornecem donativos dos mais variados, se envolvem como pode no esforço de ajudar as vítimas e reconstruir o que foi destruído. Após os grandes flagelos, vê-se sempre grande mobilização de recursos de toda natureza. Parece recurso de onde você menos imagina, né? Em tais momentos, infelizmente, muitos deles são desviados. Em tais momentos, atos de heroísmo que em algumas circunstâncias passariam despercebidos, acabam sendo divulgados aos 4 cantos do planeta. Naquela segunda foto lá, tem um bombeiro, tá vendo? Ele tá aquilo ali, eu tenho quase que certeza que foi aquele acidente, aquele problema que teve no Morro do Bumba, lá em Niterói. Vocês lembram que construíram uma comunidade em cima de um lixão e pessoas ficaram soterradas? E aquele bombeiro parece que resgatou ali uma criança daquele momento ali. Foi uma comoção
é muito grande. Mas quantas crianças os bombeiros resgatam todos os dias? E a gente nem sequer fica sabendo. Mas naquele momento chamou atenção. Naquele momento foi parar no Brasil inteiro, foi parar no mundo inteiro, né? Quantas vezes uma criança aqui não é resgatada, aqui na nossa comunidade mesmo, né? São despercebidos e acabam divulgados aos 4 cantos, emocionando pessoas por toda parte, servindo de inspiração e exemplo para a superação. Então, foi isso que os espíritos quis nos responder naquela pergunta. Com esses flagelos, as pessoas se tornam mais caridosas. Pela primeira vez eu usei o termo caridoso, né? Se tornam mais caridosas. Muito bem. Por favor, Simone. Mas tem que ser assim? Insistindo, né? Mas, pô, tudo bem, tivemos uma explicação de por que acontecem esses infortúnios. Mas tem que ser assim? Será que não poderia ser de uma maneira um pouco mais amenizada? Não poderia ser de uma maneira um pouco mais diferente? Será que alguém perguntaria isso aos espíritos? Alguém perguntou, né? Kardec perguntou assim, ó, questão 738, ainda dentro daquele número de perguntas que eu citei ainda há pouco, eu destaquei algumas, não dá para ler todas, é evidente, né? O capítulo é da destruição, se alguém quiser ler, está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Para conseguir, pergunta 738, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Quer dizer, tinha que ser isso, não podia, não tinha outra maneira? Aí vem a resposta dos espíritos. Pode, e os emprega todos os dias. Todos os dias. Nós é que não percebemos, mas ele emprega todos os dias. Pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não aproveita esses meios, ele não aproveita. Deus nos dá todo dia. Gente, se nós dobrarmos a esquina aqui, nós vamos ver muita gente precisando de ajuda. Não precisamos ir longe, né? Aliás, talvez não precisamos nem sair dessa sala aqui, que aqui muita gente esteja precisando de ajuda, inclusive eu. Essa semana foi meio complicado para a gente, né? O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho, a grande chaga da humanidade, e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. É necessário, infelizmente, que aquelas coisas aconteçam para chamar a nossa atenção, né? Por favor, Simone, eu acho que tem que passar mais um. Aí é onde o Kardec nos alerta, nos chama a atenção, e esse é o ponto, esse é o viés da caridade que eu estou pegando, né? O Kardec nos chama a atenção para os infortúnios ocultos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, foi aquele que eu coloquei no início do nosso estudo. Kardec nos chama a atenção, no entanto, para os infortúnios ocultos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. O que são os infortúnios ocultos? São as desgraças particulares que as pessoas têm. Que, apesar de dispersas e sem interesse para a mídia, gente, o problema de cada um de nós não vai para o Fantástico. Não vai, não tem Globo Repórter. Você já viu algum Globo Repórter sobre mim? Não tem. Não tem. E eu tenho meus infortúnios, acreditem. Mas não teve nenhum Globo Repórter falando, né? Não teve. As desgraças que, apesar de dispersas e sem interesse para a mídia, formam, no todo, um volume de desgraças muitas vezes superior à soma de todos aqueles grandes flagelos que a mídia tanto propaga. Se nós pegarmos os problemas, né, as dificuldades, os infortúnios de todas as pessoas, gente, do Rio de Janeiro, não vou nem sair daqui, do Rio de Janeiro, é muito maior, o problema de cada um é muito maior que somar todos aqueles flagelos que nós já colocamos ali, né? Está aqui no nosso dia a dia. Ser caridoso ou heróico no atendimento a um infortúnio oculto jamais será divulgado na mídia, tornando o autor mais meritório perante a Deus. Quer dizer, o atendimento desse infortúnio, sem que dali
se haja uma promoção pessoal, isso é muito mais importante do que pegar um cheque de R$1 milhão e levar lá na região serrana e aparecer na televisão. Quem é caridoso de coração encontra os infortúnios ocultos à sua volta. É só olhar, gente. No lar, na nossa família. Quantos parentes nossos ali, às vezes, né, mais chegados, precisam de um amparo, de uma ajuda, de uma fala, às vezes só de um ouvido, né? Nas ruas, no trabalho, ou onde quer que seja, e tendo encontrado, caridoso de coração, logo se põe a serviço, procurando minimizar o sofrimento dos infortunados, se coloque a trabalho, né? Se ofereça para ser caridoso. O necessitado pode estar ao nosso lado todo dia e nunca o termos percebido, pois as demandas de nossas emoções descontroladas, o nosso dia a dia, as nossas atribuições, os nossos trabalhos, somente permitem que vejamos as nossas próprias necessidades e as nossas carências. Nós passamos nas ruas, gente. Nós passamos nas ruas. A gente vê moradores nas ruas, dormindo, nas calçadas, estão ali largados, né? Crianças abandonadas, muitas delas já envolvidas com drogas. A gente olha para isso, a gente tem pena, tem, né? A gente lamenta. Mas o que a gente faz? O que a gente faz, gente? Inclusive, muitas vezes, a gente desvia o olhar. Eu estou me incluindo, evidente. A gente desvia o olhar. A gente finge que não está vendo. Tem uma música de um companheiro nosso, que em certa, o Alan Filho, que em certa ocasião ele disse que se quiserem usar a música dele, a gente pode usar à vontade. Então eu gostaria de usar. Ainda bem que a gente se emociona. Ainda bem que a gente ainda se emociona. Vamos lá, Simone. Tem uma relação muito interessante que está também no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí está no capítulo 15. Eu vou um pouquinho no outro capítulo. Esse capítulo é o Fora da Caridade não há salvação, que está nas Instruções dos Espíritos, onde o Allan Kardec ele faz uma relação muito interessante do que seria a caridade moral e do que seria a caridade material. É claro que a caridade material ela se faz necessária. É evidente que a gente precisa fazer uma campanha de alimentos, né, de donativo, evidente, né? Mas e a caridade moral? Quantos de nós estamos dispostos a fazer? Estamos dispostos a fazer, desculpa. Dedicar meia hora da nossa semana, meia hora, para vir aqui conversar com as crianças da casa de Maria Clara durante a semana. Meia hora. Eu até gostaria, acho que dá tempo, eu queria até contar uma passagem que aconteceu comigo. Há algum tempo atrás, eu e minha esposa, nós até hoje frequentamos, inclusive, uma outra casa espírita em São Cristóvão. Vocês que estão nos assistindo pela Web TV, é um bairro aqui no Rio de Janeiro, bem um pouco afastado aqui do Recreio, mas nós frequentávamos, até hoje frequentamos essa instituição lá. E, na ocasião, a minha esposa estava lá fazendo um serviço nessa casa, era quarta-feira à noite, até hoje ocorre às quartas-feiras à noite. Mas houve uma época que eu trabalhava, eu sou professor, então eu dava aula em Copacabana, à noite, também. E saía às 8h30 de Copacabana e ia me encontrar com ela lá às 9 horas, né? Era mais ou menos o tempo que eu chegava lá para pegá-la. Pegava já a reunião no finalzinho, né? Tomava só um passezinho, inclusive elas me apelidavam de papapasse, mas tudo bem. Eu fiquei sabendo depois. Mas eu chegava lá na hora do passe, né?
Tudo bem, mas é porque eu trabalhava, eu saía às 8h30, terminava às 9h. Mas eu sempre passava tinha um supermercado Zona Sul, nós não morávamos aqui no Recreio. Então, nós morávamos no Meier, né, no outro bairro. Então, eu passava lá no supermercado Zona Sul, que tinha em Copacabana, e comprava sempre um lanche, um pão, né, alguma coisa assim para levar para casa. Aí um dia eu ia encontrar com ela. Aí fui lá no Zona Sul, comprei meia dúzia de pães. Estava realmente, o pão do Zona Sul é um espetáculo, né? Então estava lá quentinho, né? Maravilhoso, seis pães para a gente levar para casa. 5 para minha esposa, 1 para mim. Mentira, brincadeira. Mas comprar 6 pães, mas na mesma calçada desse centro, à noite, ficava uma família ali. Que era uma senhora e o seu filho, né? Era mãe e filha. A senhora aparentava uns 60 e poucos anos e o filho uns 30 e poucos anos, mais ou menos. E eles viviam de catar coisas na rua, né? Papelão, latinha de alumínio, garrafa PET, essas coisas. Aí tinha aquele carrinho, né, que puxa, né? Como é que é o nome? Burro sem rabo, né? Que empurra aquele carrinho. E aquele carrinho de noite, eles faziam tipo eles botavam ele assim inclinado, aí tinha uma tenda aqui e aquilo ali era onde eles passavam a noite, né? Então eu estava lá comprando lá a meia dúzia de pães, eu lembrei dessa família, falei assim, puxa, vou levar também uns pães para eles. Aí comprei mais meia dúzia, né? Chega 12 pães, 6 para mim. 5 para Rosângela, para mim, então, ia dar lá os 6 para aquela família, né, que ficava ali. Aí eu cheguei lá com os 6 pães, era a senhora, era o rapaz de uns 30 e poucos anos, e tinham 2 cachorros, sempre tem, né, os bichinhos. Tinham 2 cachorros, um amarelinho e um pretinho, dois vira-latas até de médio porte, né, de médio porte. Aí eu cheguei com um saquinho de pão, né, para ele, disse, olha, toma, para vocês. E estiquei a mão, assim, em direção ao rapaz, né. Aí ele foi e olhou para a senhora, fiquei com a mão esticada, ele não recebeu. Ele foi e olhou para a mãe, né, para a senhora, aí a mãe fez com a cabeça assim, muito levemente, mas, como quem diz, não receba, né? Não. Aí ele, eu sou obrigado, mas eu não quero, não. Eu falei assim, mas eu estou te dando, estou te dando, está aqui, pô, está limpo, não é sobra não, comprei lá. Aí ele foi, olhou para a mãe. Aí eu insisti, não, mas olha só, cara, pô, eu comprei para mim, estou comprando para você. Aí a senhora olhou para o cachorro rosnou para mim, eu falei, não, peraí. Ela comandava com o olhar, olhou para o pretinho, eu falei, não, tá bom, vocês não querem, paciência, né? Tá bom, a gente quer ajudar essas pessoas não querem ser ajudadas. Aí fui lá para dentro fui pegar ela com 12 pães na mão, com 12 pães na mão. Aí encontrei com o meu sogro, que estava lá também, eu falei para ele, ó, leva esses 6, mas eu não quero não, o senhor quer. O senhor leva esses 6, o senhor quer. Acabou ele, coitado, acabou ele levando. Aí eu fiquei um pouco até, não sei se a palavra é essa, mas fiquei até um pouco indignado com aquela situação. Eu falei assim, poxa, a gente quer ajudar, quer fazer caridade, né? Pô, essas pessoas não... Aí fiquei com aquilo, né? Comentei com ela, comentei com o meu sogro, comentei lá, tudo bem. Uma semana depois, né, no mesmo local, eu estava conversando com um colega lá do centro. Aí eu falei para ele, poxa, na semana passada eu trouxe meia dúzia de pães, dei ali para aquela família ali, eles não quiseram receber e tal, que desfeito. Aí ele chegou para mim, Sérgio, vejam bem, né? Veja bem, embora a pessoa esteja passando necessidade, seja pobre, eles não perdem a dignidade. Aí eu parei, fiquei olhando, falei, caramba, eu me preocupei com a caridade material. Em nenhum momento, depois eu fiquei pensando, em nenhum momento eu cheguei lá e falei, boa noite. Eu não dei boa noite para eles, gente. Eu sequer dei boa noite. Em nenhum momento eu cheguei lá e falei, como é que foi o dia hoje? Como é que vocês têm passado? Pô, que cachorrinho bonitinho. Pô, posso sentar aqui um pouquinho? Eu garanto que se eu ficasse ali 5 minutos, eles iam comer o pão junto comigo. Eu tenho certeza. Mas por quê? Eu estava preso à caridade material e não à caridade
moral, de ouvir, de conversar, de atender aquelas pessoas. Me perdoem, gente, eu falo essas coisas, mas a carapuça entra em mim também, né? Inclusive, nós temos escritos isso dos espíritos. Essa caridade material, me perdoem, sequer é caridade. Sequer é caridade. Essa caridade material, ela é obrigação nossa. Se eu tenho comida sobrando na minha casa e o meu irmão está morrendo de fome, essa comida tem que ir para ele, gente. Se eu tenho 30 sapatos, eu só tenho 2 pés, para que eu preciso de 30 sapatos, gente? Enquanto meu companheiro anda descalço. Então, essa caridade material, ela é obrigação nossa. A verdadeira caridade é a caridade moral. Nesse capítulozinho, nas instruções dos espíritos, tem uma passagenzinha, infelizmente não dá para ler a passagem toda, né? Mas eu peguei um trechinho da mensagem da irmã Rosália, que ela diz o seguinte: é necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Nós deixaríamos o nosso pai, o nosso filho, o nosso irmão, a nossa mãe numa calçada? Nós não deixaríamos, mas pensem, nós não tivemos várias reencarnações, gente. Aquele irmão que está ali não pode ter sido um filho nosso numa encarnação anterior. Nós deixaríamos ele ali naquela ocasião, naquela situação, mas agora nós viemos reencarnado, numa outra condição ele pode ficar? É o que a irmã Rosália nos chama a atenção ali, né? O maior exemplo de caridade. Aquele que nos foi enviado para ser o guia e o exemplo a ser seguido. Aquele que não apenas falou, aquele que exemplificou o amor. Pergunta 625 do livro dos Espíritos. Veja Jesus. Mas na questão 886, Kardec pergunta o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Na visão de Jesus, o que significa caridade? Essa pergunta é conhecidíssima, né? Qual é a resposta? Muita gente tem até de cabeça, né? Benevolência para com todos. O que é benevolência, gente? É ter o quê? Cordialidade, né? Tolerância, complacência. Não é ser conivente, cuidado. Não é ser conivente, né? Não é tentarmos resolver o problema daquela pessoa. Aquela pessoa que tem que resolver o problema dela. Cada um é que tem que resolver o seu problema. Nós estamos aqui para ajudar e não para resolver o problema daquela pessoa. Às vezes o infortúnio que aquela pessoa está passando naquele momento é necessário para que mais adiante tenha uma explicação. Tem até aquela historinha da borboleta, né? Que o rapaz passa, está lá a lagarta, lá o casulo, a borboleta está quase se transformando em borboleta, né? Mas ela não consegue sair do casulo, está ali, só está faltando aquele pedaço para sair, o rapaz vai lá e ajuda, né? Aí abre o casulo assim, né? No que ele abre o casulo, a borboleta, cai no chão. E aquela borboleta nunca voou. Por quê? Porque o esforço que ela precisava fazer para sair daquele casulo é que daria forças às asas para que ela pudesse voar e fazer o trabalho dela de transferir o pólen de uma. Então, nós não temos que resolver o problema das outras pessoas, nós temos que tentar ajudá-las, mas o problema, cada um é que tem que resolver o seu problema, não é? Então, ser benevolente, ser tolerante é uma coisa, ser conivente é outra. Indulgência seria o quê, gente? É a facilidade de perdoar, né? De entender as pessoas. Indulgência para as imperfeições dos outros. Quantas vezes nós já não falamos a frase... perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. Quantas vezes já falamos essa frase em nossas vidas? Quantas vezes colocamos em prática?
perdão, né? E perdoar de coração, né, gente? Também não é perdoar, né? Eu te perdoo, mas não quero mais saber de você, não. Também não adianta. É perdoar, mas perdoar com o coração, né? Vamos lá, tentar dar uma... Nessa pergunta, né, que teve aquela resposta, o Kardec faz um comentário. Em algumas perguntas o Kardec comenta, nessa ele comentou. Ele falou o seguinte, ó, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos. Não é verdade, gente? Né? E nos proíbe que humilhemos aos desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. É muito comum também as pessoas ajudarem, não é? E fazer questão de humilhar a pessoa que está sendo ajudada. Tem gente que fala, eu vou te ajudar, mas tu não merece. É comum a gente ouvir, você não merece, mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Gente, ele não está atendendo aquele infortúnio oculto, ele está humilhando aquela pessoa, né? É comum, né, coisa do nosso dia a dia. Isso foi escrito há 150 anos atrás, tá, gente? 150 anos que Kardec escreveu isso aí. Vamos lá. Qual era mesmo, segundo Jesus, qual era a mesma visão de caridade? Qual era a opinião dele? Como é que era? Eu esqueci. Como é que é? Benevolência, não é? Benevolência, indulgência com as pessoas, perdão. No Evangelho segundo o Espiritismo, está naquele capítulo, fora da caridade não há salvação. Eu tenho dificuldade de gravar o número do capítulo, mas no capítulo fora da caridade não há salvação. Nesse capítulo, ele traz a caridade segundo o apóstolo Paulo. A caridade segundo Paulo de Tarso. E esse poema de Paulo, foi a primeira carta que ele mandou aos Coríntios, é um poema, né? Paulo vai falar do amor. Paulo fala do amor. Ficou conhecido, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada seria. Foi musicada pelo Renato Russo, né? Mas no manuscrito grego do século III, dessa carta, essa carta em hebraico não se tem nenhum conhecimento dela. Essa carta que se tem ainda manuscrito, que existe hoje, está em grego antigo, do século III. O amor, que ali, que normalmente é traduzido como amor, tem uma palavra específica lá. 3 palavras do grego antigo poderiam ser traduzidas hoje como amor. 3 palavras. A primeira seria eros, que seria o amor do homem com a mulher, né? Esse amor carnal, o amor, né, da relação, tal. Daí o termo erótico, né? Eros. A segunda palavra que também poderia ser traduzida como amor seria filia ou filia. Aí já é o amor de um pai com um filho, né? de entes de uma mesma família. É um tipo de amor diferente, um pouco mais evoluído. E tem uma terceira palavra que também é traduzida como amor, que seria ágape. Não sei se vocês já ouviram falar. Ágape. E ágape seria o amor dos homens para com Deus, o amor para com todos os irmãos, o amor no sentido de caridade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, essa carta de Paulo, ela está traduzida como caridade e não amor, porque a palavra que está escrita lá no grego antigo é ágape. Então, no Evangelho, ela está traduzida como caridade. A carta é linda, é maravilhosa, mas
por questões de tempo, eu vou ler só aquele pedacinho do meio ali que está em negrito. E eu queria que vocês associassem esse parágrafo ao que Jesus falou, né? A resposta lá à opinião de Jesus. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, não é escandalosa, não busca os seus próprios interesses. A caridade não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vejam que aquilo ali está em completa consonância com as ideias de Jesus. As cartas de Paulo retratam na íntegra a fala de Jesus. São maravilhosas, né? Foi só para fazer esse link, essa relação. O que nós temos depois ali? Legal. Gente, tem fórmula, então, para fazer caridade? Tem, assim, uma fórmula pré-estabelecida? Assim, uma regra. Vamos fazer caridade. A regra é essa. Vamos fazer assim. Existe essa regra pré-estabelecida? Não existe. Não existe uma receita, não existe uma fórmula, mas existe uma bela de uma sugestão. Aquela oração ali, que é conhecida como oração de São Francisco. Me perdoem os apaixonados por Francisco, eu sou um deles. Mas essa prece, essa oração, ela não está no rol, ela não está na lista daquelas preces que teriam sido escritas por Francisco no século 11 ou 12 em que ele viveu aqui. A prece não foi escrita naquele momento, nem por ele, nem pelo Frei Leão que o acompanhava. Essa prece, a primeira vez que ela apareceu, isso é uma pesquisa que eu fiz na internet, tá? A primeira vez que essa prece apareceu, publicada, foi no iniciozinho do século XX, 1902, 1908, eu não me lembro agora a exata data, numa cidade do interior da França, num pequeno semanário, num jornalzinho, numa revista, se chamava La Cochette, eu não sei a pronúncia, seria o sino, o chamado, a campainha, o nome do jornalzinho era isso. Foi a primeira vez que apareceu essa prece sem autoria, sem nenhuma autoria. E depois dali ela foi publicada outras vezes em outros jornais, até que foi publicada em periódicos em Paris e tomou conta da Europa toda e foi difundida na Europa. Na ocasião da Primeira Guerra, a Igreja Católica pegou esta prece e imprimiu num papelzinho que era para entregar para o pessoal que ia para a guerra. E resolveram entregar, a Igreja Católica resolveu entregar essa prece para cada um deles, né, para cada soldado. E no verso daquela folhinha, para não ficar em branco, a Igreja Católica colocou a imagem de Francisco de Assis. Então, associou-se a mensagem a Francisco de Assis. Mas a mensagem, a prece, ela está totalmente de acordo com o pensamento de Francisco de Assis. Totalmente de acordo. Quando eu estava fazendo esse estudo, essa prece eu já apresentei há algum tempo atrás, tá, gente? Na ocasião, eu estava pesquisando sobre essa oração, e uma revista espírita eletrônica, eu não lembro o nome, tentei lembrar, mas hoje não consegui, né? Dos artigos que eu li sobre essa prece, essa revista levantava uma hipótese que, para nós espíritas, muito plausível. Como as ideias ali são totalmente consonantes com o que Francisco pensava, essa prece é muito parecida com as preces que ele fazia na época. Como ninguém até hoje assumiu a autoria dela, então ela pode ter sido enviada mediunicamente através de um médium maravilhoso, que foi um médium para receber aquela mensagem ali, o cara. E essa mensagem poderia ter sido enviada por algum
adepto, por algum seguidor, por algum franciscano, ou até mesmo pelo próprio Francisco de Assis, mas pelas vias mediúnicas, tal qual ela, como ela fica parecida com as ideias que ele tinha. Mas se foi ele que escreveu, se não foi, o importante é a essência, e a essência está de acordo com o que Francisco pensava, com certeza. É um espírito que eu tenho um carinho assim enorme, né? Eu tenho ele na minha escrivaninha, eu olho para ele toda noite. Chama até de Chiquinho. Tem até uma certa intimidade com ele. Ultimamente tem pedido muito, que a nossa cachorrinha tá doente, né? Eu tenho conversado muito com Francisco de Assis, principalmente essa semana. Mas qual foi a sugestão ali para a caridade? Qual foi a sugestão? Primeiro, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Olha só, eu estou aqui à sua disposição, estou aqui disposto a trabalhar. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Essa é a receita. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Quem faz aquilo tudo bonitinho ali, gente? Quem faz aquilo tudo ali bonitinho assim? Jesus, quem mais? Alguém cita o Francisco, né? E olha lá, né? E olha lá. Mas vamos fazer o seguinte, eu quero ver quem está prestando atenção, quem está acordado aqui agora. Quem não está cochilando aí na palestra. Eu pulei uma frase. Pulei. Então o pessoal está... Eu pensei que fosse só eu. Quem está prestando atenção, levanta o dedo. Então, quem faz isso? É a querida Yasmin, né? Legal, eu pulei uma frase. Qual foi a frase que eu pulei? Que eu leve alegria. Gente, eu sei que é muito difícil fazer aquilo ali, são 8 recomendações, é muito difícil, mas vamos tentar fazer pelo menos essa. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Pelo menos essa, gente. Vamos tentar fazer. Tem um gênio... Teve, né, um gênio no século XX, que eu também sou fã dele. E esse gênio do século XX, em uma de suas obras-primas, ele escreveu o seguinte: embora uma lágrima possa estar tão próxima, este é o momento que você tem que continuar tentando. Sorria. Para que serve o choro? Você descobrirá que a vida ainda vale a pena se você apenas sorrir. Muito obrigado por terem me ouvido. Eu espero que, pelo menos, a gente possa sair daqui hoje um pouquinho mais reflexivo desde aquele momento que entramos. Se isso aconteceu, eu já me dou por satisfeito. Agradeço por ter essa oportunidade de resgatar um pouquinho meus débitos aqui na frente, que são enormes, enormes. Tá? Fiquem com Deus, que tenhamos todos uma semana maravilhosa, que Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Tá? Desculpa a emoção aí de um momento ou outro da palestra, tá bom? Agora fica difícil falar, né? Mas temos que seguir. E como a nossa casa, o Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, abraça uma obra social, estamos na casa, durante a semana, recebendo essas crianças que vêm conosco, ajudando também a nós nos conhecermos. Um dia aqui conosco, no contraturno da escola, e trazem alegria. E quando nós chegamos a esta casa e queremos fazer algum trabalho, pela coordenação, né, da assistente social, da parte pedagógica da casa, a gente vem com muita vontade de fazer o bem, achando que fazer o bem é simples. Não é. Nós aprendemos aqui diariamente que fazer o bem não é daquela maneira que nós imaginávamos.
Aí a gente vai entender o que Jesus queria dizer com esse amor-caridade. E eu convido a vocês. A casa está aberta de segunda a sexta, de 9 da manhã até as 17. Quem quiser conhecer o trabalho, quiser participar, venha conhecer. São momentos que, às vezes, nós chegamos aqui com uma situação para resolver em casa. Mas quando nós recebemos o abraço, tia, que bom que você está aqui. Tia, com a cara toda suja de feijão, eu ainda não comi. Então, a gente vê que a comida da tia Tânia é muito gostosa. E a gente aprende, né, dar valor a pequenas coisas. E a gente vai crescendo. E a gente vai ajudando e vai contribuindo. No bazar que nós fazemos aqui nesta casa, a gente vai vivenciando a cada mês essas oportunidades. E nós queremos aproveitar esse momento, agradecer essas doações que chegam através de vocês, ajuda a obra social e ainda ajuda a outras instituições, como Moradores de Rua, que faz um trabalho aqui na comunidade, aqui no nosso recreio e em outros lugares. Então, fazer o bem é difícil, mas basta começar com pouca coisa. Às vezes, a gente não tem um tempo maior, não tem o que doar, mas a gente tem, como foi a passagem do estudo de hoje, a gente tem a alegria no coração. E é dessa alegria que Jesus colocou em nós e que nós podemos dividir. E vamos lá para a outra atividade, que é o passe, que é uma continuação dessa atividade de amor, que os benfeitores da casa e esses amigos queridos estão nos aguardando na sala do passe. Nós faremos a oração para finalizar esse período, e quem estiver com algum compromisso, querendo, pode ir embora. E aqueles que quiserem retornar para a oração final, estaremos aqui. Então vamos fechar os nossos olhos, sentindo essa presença de amigos, de anjos protetores, o nome que vem à nossa mente. Agradecer a Jesus, agradecer a Maria, a tantas mãos de luz que estão neste momento envolvendo cada um de nós, para que o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual possa receber todo o benefício e a paz esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.